Graças a Jesus, mais um dia. Deus te deu um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra, porque Deus é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, é poderoso em nome de Jesus e tem direção para a nossa vida. Bora adorar e louvar a Deus em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus, para que Deus nos dê vitória. Como é que Deus nos dá vitória? Através da palavra, através do mover do Espírito, as coisas acontecendo, em nome de Jesus, Deus agindo e nós vivemos o cuidado de Deus, tá bom? Irmão, vamos ler lá em 2 Reis 3, versículo 9 em diante. Você já sabe dessa história, né? É do rei Josafá, o Jorão e o rei de Edom, né? Vão para a batalha ali. Irmãos, vamos aqui, vamos ler, vamos ler. Deixa eu te perguntar, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Consagra o seu dia na presença do Senhor em nome de Jesus, tá bom? Consagra aí. Tudo começa consagrando a Deus o nosso dia, o que nós vamos fazer, né? Para nós vivermos a graça e a misericórdia de Deus. Presta atenção aqui comigo, ó. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Rei de Israel, Jorão, rei de Judá, o Josafá, e o de Edom, né? E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguiam. Presta bem atenção. Surgiu lá um problema. O rei de Israel chama o rei Josafá e o rei de Edom para uma batalha lá contra os moabitas. E tem uma questão lá dos moabitas, não quer pagar o imposto e tal, depois que o Acabe morre, né? Então o Jorão assume ali e tem essa coisa toda. Irmãos, o Josafá era um rei de Deus, era um rei, um homem de Deus, um rei de Deus, né? Que procurava fazer as coisas na presença do Senhor. Então ele pergunta, versículo 11: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos, rei de Israel, do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Irmão, presta bem atenção. O Josafá, ele pergunta, ele pergunta assim, não tem um rei aqui? Não, perdão, irmãos. Não tem alguém que a gente possa consultar? Algum homem de Deus? Disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E aí o servo vai responder, ó, tem o Eliseu que deitava água. Irmãos, surgiu o problema, surgiu o desafio, o que eu vou fazer? Perguntar para Deus, querido, o que ele vai fazer. Perguntar para Deus o caminho. E como é que eu vou perguntar a Deus? Eu vou, nos dias de hoje, nós vamos abrir a palavra de Deus. É uma situação diferente? Vamos perguntar para o Espírito Santo. Ó, vamos para a terceira parte agora. Tem uma outra situação, é uma situação, vamos orar, vamos falar, vamos conversar. Alguém, às vezes, pode ter passado por aquilo, pode ter uma experiência para nos dar. Ó, irmão, eu passei por isso aqui eu resolvi de tal jeito, né? Às vezes, né, na multidão de conselheiros planos se confirmam. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. E ele foi lá e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Ó, versículo 15 agora. Ora, pois, trazei-me o músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Irmão, o Eliseu chega lá, eles vão falar com ele. E aí ele pegou e chamou lá um tocador. Na hora que o tocador começou a tocar, Deus começou a manifestar do poder dele. Deixa eu te dizer, não é nem isso que eu vou falar, tá? Esse não é nem a história, tá lá no 17, tá bom? No 17, a gente já vai chegar nele aqui, estamos no 15. Olha só, o que a gente precisa entender? Vamos para a presença de Deus. Começa por onde? Começa pelo louvor, pela adoração. Na hora que a gente está adorando a Deus,
porque, né, louvor é uma coisa, adoração é outra, né? Eu posso louvar e adorar, mas eu posso adorar. Então, na hora que a gente começa a adorar a Deus, começa a cantar, louvar, o poder de Deus vai chegando na nossa vida. Você vê que o profeta pediu um tocador? Por quê? Porque na hora que começou a tocar, o louvor começou a entrar ali e a presença de Deus começou a chegando. Irmão, em nome de Jesus, traz a presença de Deus, traz o louvor, começa a louvar a Deus. Tá desafiador? Às vezes a gente tá no trânsito, tá lá passando alguma coisa, tá desafiador, tá? Começa a louvar a Deus, que Deus faz o milagre, faz alguma coisa acontecer em nome de Jesus. No versículo 16, sobre a mão do Senhor. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não verei vento e não verei chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Irmão, presta bem atenção, em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Qual era a necessidade? A necessidade era água para ele e para eles e para o gado. O o Josafá fez? Foi procurar Deus, foi procurar um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da presença do Senhor, para que desse ali uma estratégia. Mas faltou água. Ó, mais uma vez eu vou falar para você. Se você olhar de maneira horizontal, ó, estou olhando para quem está na minha frente, esperando que a solução vai vir dali, eu vou me enganar. Mas faltou água, não foi? Não faltou água? O que eles foram fazer? Foram falar com Deus, foram pedir uma orientação para o profeta, para o homem de Deus. Aí ele deu a direção. Querido, mais uma vez eu vou falar aqui no meio desse assunto aqui, o nosso milagre pode ser natural, mas ele sempre vai vir de maneira espiritual, nós buscando a Deus em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção em nome de Jesus. Olha, presta bem atenção, em nome de Jesus. Querido, você não vai ver chuva, não vai ver vento, mas as coisas vão acontecer. O negócio está na mão de Deus, não está na minha mão. Ó, presta atenção. Outro dia, né, passamos por uma experiência. A gente estava executando um serviço e a pessoa queria que o serviço, faz tal coisa, é mais ou menos uma coisa bem simplesinha. Dá para pôr essa tomada aqui? Mas eu queria, mas por causa desse negócio aqui não dá para pôr e tal, não sei o quê. Aí, onde que é a tomada? Quero aqui. Não, mas é que aqui não dá para pôr, não sei o quê. Onde que é a tomada? Aqui. Irmão, presta bem atenção. Eu preciso falar para Deus o que eu quero, o que eu preciso. O milagre compete a Deus, não compete a mim. Por isso que nós clamamos a Deus. Então aquela pessoa pegou e achava que não dava para se fazer ali. Ela queria ali, a tomada ali, mas achava que não dava para ser colocado, porque tinha lá um obstáculo. Irmão, a gente contornou e colocou lá, porque a gente sabia como fazer. Deixa eu te dizer, isso daí eu estou falando de uma coisa natural, né? De uma coisa natural. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como dar água lá no deserto, na onde eles estavam. Eu não sei como é que ia acontecer, mas Deus sabe. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, não verei chuva, não verei vento. Todavia, esse vale vai se encher de tanta água que beberei vós e o vosso gado. Querido, se preocupa em falar com Deus. Reconheça a grandeza e a soberania de Deus. E diante das situações, nós vamos viver as manifestações de Deus. O que ele falou? Porque assim do Senhor, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e vossos animais, e ainda isso é pouco e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E sucedeu, versículo 20, sucedeu que pela manhã, oferecendo-se ele oferta de alimento,
Eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Querido, em nome de Jesus, não dificulta não. Não compete a você saber como que vai acontecer. Compete, como vai ser o processo das coisas. Compete eu e você a crer no poder de Deus em nome de Jesus. Ah, como é que isso vai acontecer? Como é? Não sei. Ah, mas eu estou acostumado, sabe o que que é? Eu estou acostumado a ver chuva cair e tal, e a gente põe as vasilhas aqui, né? Nas condições que eles estavam, e enche de água. Querido, acorda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Deus vai fazer do jeito dele, da forma dele, as coisas vão acontecer. Deixa eu ler o contexto aqui, ó. 1 Coríntios 12:5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E havia diversas maneiras de atuações, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos, a cada um, e contudo é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Sabe o que que é isso? É que Deus tem várias formas de fazer as coisas. Deixa eu te falar, muitas vezes ele vai usar alguém para te abençoar, vai usar a minha e a sua vida para abençoar a vida de alguém, porque é o nosso jeito, e Deus vai manifestar do poder dele, mas não é nem isso que eu quero falar, querido, em nome de Jesus, preste bem atenção, o milagre vai chegar, se ele vai chegar pela rua de cima, eu não sei. Se ele vai chegar pela rua de baixo, eu não sei. Se ele vai chegar pela rua do lado, eu não sei. Se ele vai chegar pela rua do outro lado, eu não sei. Mas eu sei que Deus é fiel para suprir as nossas necessidades em nome de Jesus. Deus é fiel para atender o pedido do nosso coração. Então, em nome de Jesus, creia na graça e na manifestação de Deus. Não fica achando, ai, olha, sabe o que que é? Eu não estou vendo nenhuma nuvenzinha, não estou vendo nada, não sei nem se vai chover, será que vai ter água para nós beber aqui para o gado? Não, meu irmão, Deus faz por o caminho que Ele quiser, em nome de Jesus, e abençoa do jeito que Ele quiser, em nome de Jesus. Você entendeu aqui? Existem várias formas de ministérios. O que que é isso? Várias formas e lugares que Deus está agindo, porque são pessoas, por isso que ele fala ministério, mas o Senhor é o mesmo. É ele, é Deus que está fazendo. Ah, eu faço assim e vejo Deus agir. Eu faço de tal jeito e vejo Deus agir, porque ele vai agir. É Deus que está agindo. O que que eu preciso entender? Deus vai fazer por o caminho que ele quer fazer em nome de Jesus. E vou te dizer mais, se ele quiser, ele cria um caminho novo para nós em nome de Jesus, para viver aquilo que nós estamos precisando. Mas se eu colocar um empecilho, se eu colocar um empecilho nas situações, se eu colocar um empecilho nas coisas, eu não vivo o que Deus tem para mim. Irmão, não coloque empecilho não, em nome de Jesus. Deixa Deus operar, deixa o Senhor trabalhar nas situações. Por quê? Porque se eu não ver a chuva, se eu não ver vento, e agora? Não verei chuvas, não verei vento. Você está acostumado a viver o milagre desse jeito. Deus vai fazer o milagre por outro caminho, porque Ele é Deus. Pega a palavra, segura firme, porque é contigo, em nome de Jesus. Deus é fiel para te dar a vitória, em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço neste momento, alcança a vida do meu irmão, Pai, que está comigo, da minha irmã que está comigo nesta hora. Unge com o teu poder e a tua graça, gera fé no nosso coração, meu Deus, para crer, Senhor, que o milagre está na tua mão e o Senhor faz como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, diante de cada situação. Manifesta da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa de maneira poderosa. Deus, tira todo empecilho, toda força das trevas, toda força de Satanás seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Opera nesta hora com a tua unção e o teu poder, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um que está crendo nesta palavra, porque ela não é minha, Senhor, o Senhor sabe, é do Senhor. Opera com o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.